tudo Deus fez formoso em seu tempo. Também pôs um mundo no coração deles, sem que o homem possa descobrir a obra que Deus fez, desde o princípio até ao fim. Procura uma outra versão para mim que fala sobre a eternidade. Essa versão aí, não é que eu estou aqui. Vê se é a nova. É isso aí. Tudo fez Deus formoso a seu devido tempo. Também pôs a eternidade no coração do homem. Quero só isso. Pai, continua falando conosco em nome de Jesus. Amém. Pode sentar. Deus colocou em nosso coração a eternidade. O que existe porque Deus criou. Deus não apenas fez do nada tudo o que fez. Tudo que existe fez Deus refinado e com formosura. Então, quando você olha para você mesma, mulher ou homem, isso é muito para mulher, né? O homem não liga muito para isso não. E se sente feia ou desajustada, você está pecando tremendamente contra o Senhor. Porque Deus te fez refinada, refinado. Você é imagem única, brilhante, maravilhosa ou maravilhoso da parte do Senhor. E dentre essas coisas belas que Deus fez, nós, homens e mulheres, somos criados imagem e semelhança de Deus. É a coisa mais bela que Deus criou, é você. Somos a obra-prima do Criador. E para nós entendermos que somos a obra-prima do Criador, nós precisamos entender que Deus colocou a eternidade no nosso coração. Por mais que você cresça, por mais que você prospere, por mais que você chegue aos 100, 120 anos de idade, daqui a pouco haverá ali uma plaquinha com o teu nome, onde alguém vai te visitar, a outra geração menos, e lá pela quarta geração nem você mais será lembrado. Se você olhar um pouquinho para trás e buscar 4, 5 gerações, é provável que você não lembre mais o nome desse avô. Nós precisamos entender que nós somos o arremate da criação. O universo com toda a sua vastidão, os céus dos céus com todas as suas magnitudes e galáxias incontáveis, com toda a sua miraídes, milhões e milhões de luzeiros, não reflete a majestosa criação divina, que é você. Tudo que Deus criou é lindo, mas você supera tudo. Nós precisamos entender que o homem é a coroa. Quando eu sempre dizer homem, as mulheres que recebam, é homens e mulheres, vocês são a coroa da obra-prima de Deus. E esta coroa que é nós, homens e mulheres, Deus nos fez para nós termos comunhão com Ele. Quando é que nós temos comunhão com Ele? Quando nós somos gratos a Ele, agradecido. Como eu disse a vocês, eu estou continuamente, domingo a domingo no hospital, e o hospital está continuamente nessa fase recebendo gente com Covid e gente com dengue.
Como eu sou grata a Deus por até aqui não ter e espero não experimentar nem o Covid e nem dengue. Gratidão. Nós precisamos ser gratos a Deus pela saúde que Deus tem nos dado. Nós temos motivo para agradecer a Deus e deleitar nele. Quando é que nós vamos deleitar nele? Uma das mensagens que eu preguei algumas semanas atrás, não me lembro qual delas. Cristão caminha em triunfo. E porque nós caminhamos em triunfo? Porque a circunstância, doença, enfermidade, vida financeira dificultosa, seja lá o que for, nada vai nos derrotar. Há em nós a eternidade, há em nós a convicção: eu estou de passagem, eu sou provisório, daqui a pouco ficará do Luiz Carlos Souza apenas uma plaquinha. E foi o Criador que nos levou a entender que nós não seremos nunca completos se não estiver em nós adoração. Se a adoração não entrar no nosso coração, descansou. Deus tem um propósito. Descansamos no Senhor quando nós entra na nossa alma esta verdade magna, esta importância magna. O homem foi criado para transcendência. Você não foi criado para viver esse tempinho de 120 anos. Aquele vídeo que eu passei, que lamentavelmente, balizado na célula jovem que eu dirigi sábado aqui, que alguns jovens não assistiram, é provável que muitos na igreja também não assistiram, e é lamentável, porque eu não passo para vocês nada que não seja edificante. O vídeo é de 3 minutos. O vídeo diz: você tem ele pronto aí, Gabriel? Ele está aí no coisa? Se ele disser, por favor, você quer pegar o meu celular para colocar? Enquanto eu falo, você vê para mim. Eu quero que vocês assistam, se caso estiver ali, porque dentro do que eu estou pregando é profundo. E eu fiquei tão triste que alguns jovens não assistiram. Vocês não assistiram, então tem muita gente também que não assistiu. Uns porque não receberam, e aqueles que tem o meu WhatsApp, que recebe vídeo, viu, mais um, pastor manda muita coisa. Ei, Deus que me livre. É mais ou menos assim que funciona. Eu não sou ignorante. Essa é a verdade. É muita coisa que o pastor manda. Dá um clique lá e eu ainda fico trouxa olhando azul, assistiu. Aí eu vou perguntar para a pessoa: não vi não. Eu não tenho nada contra você não assistir, não é meu, é seu, a edificação é sua. Mas se eu mandei, você pode ter certeza que não é porcaria, é coisa boa. E a gente precisa, de alguma maneira, procurar receber, edificar, acrescentar, porque tudo isso que a gente envia, quando estiver pronto vocês avisam, tudo isso que a gente envia é para a nossa alma, edificação da nossa alma. Achou? Quem está sentado lá no final, apaga todas as luzes lá para mim. Vocês têm que apagar os refletores aqui também, senão não vai dar certo, hein? Assiste, por favor, para a gente continuar. Pode apagar. Isso é a vida neste mundo. E isso é a vida na eternidade. Não existe melhor comparação. O nosso tempo na Terra é um minuto extenso litoral. É um sopro, uma neblina, uma sombra que passa. É assim que as Sagradas Escrituras descrevem essa vida. O percurso de uma seja como o começo e o
um sopro, uma neblina, uma sombra que passa. É assim que as Sagradas Escrituras descrevem essa vida. O percurso de uma ponta a outra é muito rápido. Veja como o começo e o fim da nossa passagem por aqui são parecidos. A vida pode parecer longa, mas não é. Parece que temos todo o tempo do mundo, mas não temos. Uns até completam o ciclo natural da vida, mas depois desaparecem. Já outros não chegam nem perto. Ninguém sabe qual será o seu último dia aqui na Terra. Esse avião vai cair. A vida é breve, é frágil. É bem provável que da sua árvore genealógica você saiba no máximo o nome do seu bisavô. Mas e o trisavô, tataravô, quinto avô? Pessoas importantes que foram responsáveis de gerar a sua família. Mas depois da sua morte, o tempo apagou suas lembranças. As fotos são raras, os documentos foram perdidos, o nome ficou esquecido. Eles passaram e em breve você também irá passar. Um dia, no máximo, seremos um porta-retrato na estante e depois, nem isso mais. Um dia você morrerá e seu corpo será enterrado. Porém, o corpo é apenas uma casca externa que contém algo eterno. Você é uma alma. Ela não pertence a você. É você. A sua essência imaterial. A sua totalidade. É loucura presumir que a vida é só aqui. É insensatez viver apenas para o aqui e o agora. Tudo isso passa. Há uma eternidade, um paraíso para perseguir e um inferno para evitar. O verdadeiro você existirá para sempre em um dos dois lugares. Todos que já passaram por este mundo e não lembraram de cuidar da sua alma em vida, neste momento, no tormento eterno, são obrigados a lembrar de tudo. Das escolhas erradas, dos conselhos desprezados, do dia em que ouviram falar de Jesus e do dia que o negaram. Quanto tempo mais teremos de vida neste mundo? Um dia? Um mês? 30 anos? Seja quanto for, é insignificante comparado ao sempre que haveremos de viver. As escolhas que você fizer aqui determinarão seu destino eterno. A morte é inevitável e perder a alma é o desastre final. É a única perda da qual você nunca poderá se recuperar. Faça tempo para Deus e não viva um dia sem pensar no seu verdadeiro futuro. Pense nisso. A vida é curta. A eternidade é longa. Pode acender aí atrás, por favor. Queridos, a luz de trás, alguém acende, por favor. Todas elas. Isso, obrigado, Mateus.
Queridos, esse é um vídeo de salvação, de libertação, de reflexão, muito profundo. É uma mensagem de 10 horas falada em 3 minutos. Se você não tem esse vídeo, não recebeu, como José e a Neuza, que eu acabei de pegar o telefone deles, eles moram lá no Estrela, mas tem o WhatsApp, eu vou salvar, depois mandar para eles. Pede para mim que eu te mando. Eu já assisti ele, acho que umas 7 vezes, para entrar aqui na minha mente. Daqui a pouco você, Luiz Carlos, é apenas uma placa. Nós precisamos entender a profundidade, algumas coisas que talvez, porque a imagem não é boa, não é do YouTube, é do Instagram. Lá atrás, onde o Alex está, eu penso que talvez não dá para enxergar direito, é meio difícil de ver. Mas há uma criança que começa a andar, aprende a andar no andador. A pessoa idosa, ela termina onde? No andador. A criança começa na fralda, a pessoa idosa termina na fralda. Naquele baile dançando, aquele rapaz e aquela moça, que na verdade é um casal de uns 50, de repente ele caiu de boca no chão, morreu no salão. Aquele jogador de futebol todo esbelto morreu também. Qual é a imagem que traz para você? Reflexão, pensar, porque nós estamos aqui nessa noite falando sobre Deus colocou no seu coração a eternidade. Mas qual é o seu investimento para a sua eternidade? Louco, nessa noite pedirei a tua alma. Quem disse que você vai aos 120? Se Deus te chamar nessa noite. Ninguém de nós aqui sabe a hora que vai embora. Então nós precisamos entender que Deus colocou no nosso coração esta coisa linda, gostosa, esse vazio no coração da eternidade. Ela não é substituída pela riqueza financeira. Não é proibido você ser rico, não é proibido você prosperar, não é proibido você crescer. Nós falamos muito aqui no horário do dia sobre o celular de 14 mil. Pode comprar, você tem dinheiro, é direito seu. Mas você precisa ter em primeiro lugar o desejo da eternidade no seu coração. Porque você vai ficar só uma plaquinha. Porque nem o caixão que vai lá para o buraco, com uns 3 anos ele está podre, a roupa está podre, só sobra os ossos. Então nós precisamos entender que Deus, na sua soberania, Ele colocou em nós o desejo mais profundo de algo que a gente tenta realizar nessa vida e que nunca será realizado: a eternidade. Mas começa nessa vida a colheita para a eternidade. Nós fomos criados para a eternidade. Deus criou os anjos, os homens, os animais. Os anjos são espírito, mas não tem corpo. Os animais têm corpo, mas não tem espírito. O homem tem corpo e espírito. É um ser físico e espiritual e tem imanência, transcendência. O homem pertence a algo maior. Você, homem e mulher, você pertence a algo maior. Deus te fez com uma alma, e a sua alma, o final do vídeo mostra lá, você vai ficar eternamente arrependido porque não foi grato a Deus enquanto estava aqui transitório, vida temporária, ou você vai ser grato a Deus porque o que você pensava que era o céu é algo sobrenatural, algo que seus olhos nunca viram, algo que a sua imaginação nunca imaginou. É algo tão transcendente que a mente humana é incapaz de definir o que é realmente a nova vida que nós teremos.
Por isso é tão importante nós olharmos a história e entender: Deus colocou a eternidade no nosso coração, e aqui nessa terra é um percurso breve, igreja, entenda isso. 120 anos é breve, passa muito rápido, e eu estou falando de prosperidade. Viver 120 anos é prosperidade. Porque normalmente a Bíblia diz que a partir dos 70 começa canseira e fadiga. Coisas que gostaríamos de fazer e já não conseguimos fazer mais. Eu gosto de andar de bicicleta, desço em alta velocidade para cá. Na hora de empurrar ela, eu quero empurrar ela forte. Eu estou com a mente empurrando ela forte, mas minhas pernas não vai. Não vai, a mente é uma luta para empurrar essa bicicleta morro acima. Mas eu faço, porque eu sei que é exercício para mim. A mente minha é jovem, mas a minha perna é velha. Não adianta falar, é garotão. Garotão aonde? Não tem retífica das pernas. Não vai virar perna jovem. Nós precisamos entender que Deus, Ele nos iluminou, nos clareou para entender sobre a nossa eternidade com um novo corpo, para estar com o Senhor no céu e para estar sem o Senhor no inferno. Está lá na Bíblia. Eu gostei de uma sugestão do nosso filho Gabriel Valim, está ali sentadinho, na célula jovem sábado, que nós precisamos clarear, ensinar a respeito do reino para as pessoas e não ficar valorizando o inferno. Gostei, irmão. E é exatamente isso que eu estou falando, meu filho. Pela sua palavra, nós estamos aqui valorizando o reino, eternidade. Mas dentro do reino está escrito que quem perde o reino da eternidade com Cristo vai viver o reino do inferno. É uma opção. Você acha que essa cruz linda, limpa, que está no altar, onde ele disse: Pai, se possível, afasta de mim esse cálice, contudo não seja feita a minha, mas a tua vontade. Você acha que foi para Jesus melzinho estar na cruz? Não foi. Mas quando ele olhou, o Pai disse: se você não for, toda a humanidade vai embora sem a salvação. Toda a humanidade vai embora para o inferno. O que aconteceu? Jesus viu nós indo para o inferno. Ele falou: Pai, eu vou pagar o preço. Eu disse na célula jovem sábado e vou repetir para você: coloca no seu coração, Deus é um Deus iradão, Deus é justo. Não pense que você vai para o céu de qualquer jeito, que você não vai. Deus é justo. Ele destruiu homens, mulheres grávidas, toda uma nação, toda uma cidade chamada Sodoma e Gomorra. Por quê? Porque eles não quiseram Deus. Eles estavam vivendo antes da cruz do Calvário. Nós vivemos a cruz. A cruz não é libertinagem, a cruz é graça, mas o preço da graça é muito mais alto. Eu disse à célula jovem, repito à igreja presente: a nossa responsabilidade hoje é muito maior que o povo antes da lei, que o povo depois da lei, que foi até Jesus. E se você não sabia disso, que seja isso o ensino dessa noite. Hoje a tua responsabilidade é muito maior. Isso não vai entrar no céu de qualquer jeito. Por isso a palavra diz que muitos são chamados e poucos escolhidos. Porque nós precisamos entender o que é o Evangelho, a simplicidade do Evangelho. O homem foi criado, homens e mulheres, para os prazeres mais elevados. Querido, é importante você viajar, quem pode. É importante você passear, quem pode. É importante você comer fora, quem pode. É importante tudo que você puder, tiver direito de fazer, desde que você tenha dinheiro para fazer. Se você fizer sem ter dinheiro, você está pecando. Mas quando a Bíblia diz que Deus colocou a eternidade no coração do homem, Deus também colocou os prazeres terreno temporário.
satisfaz a nossa alma. É gostoso comer, comida é prazeroso. Se a gente puder comer uma coisa fora, então nem se fala. É prazeroso. Os doces que a Karina está aqui, nossa ovelha faz ali do Multishow, é prazeroso, né, irmã? Comer doce é bom demais, tudo é prazeroso. Deus colocou esse prazer no nosso coração. Isso é gostoso, satisfaz. Mas eu não posso me escravizar por nenhuma dessas vontades. Eu preciso entender, aquietar o meu coração e entender: eu, homem e mulher, fui criado para a glória de Deus. Eu preciso glorificar a Deus. A minha vida precisa glorificar a Deus. Eu preciso ser grato a Deus. Eu, sem palavra, nós estamos vivendo dias que, como nós precisamos, sem abrir a boca, as pessoas olharem para nós e ver: aquela mulher é diferente, aquele homem é diferente. As nossas ações dentro da igreja é fácil ser crente, igreja. Nós temos que ser crente ali da porta para fora. Lá onde nós trabalhamos, lá no nosso dia a dia, este é o lugar certo para nós sermos crentes. Nós precisamos de ação. O homem foi criado para a vida eterna, e aqueles que investem apenas nessa vida são loucos. Por mais que você seja dono do Estado do Espírito Santo, por mais que há políticos que querem dominar a nação inteira, sendo dono de muitas fazendas, sabemos que eles são ricos, é problema deles, é direito deles, mas entenda uma coisa: se eles não tiverem a eternidade no coração, eles são loucos. Por isso a Bíblia diz que é muito difícil nós conciliarmos riqueza e Deus, porque a riqueza nos prende, mas nenhum deles pensa: daqui a pouco serei apenas uma plaquinha. E se alguns for um pouquinho mais sortudo, terão o nome dele na rua: Rua fulano de tal. Que eu diria para você grandes coisas. Tudo passa. E nós precisamos entender que o sucesso passa, as conquistas passam, e tudo na verdade são brilhos fugazes. E nós não paramos para pensar que dentro de pouco tempo essas coisas passam. Mas quem tem dentro de si a eternidade, ela transborda dentro de nós. E eu volto à mensagem que eu não lembro nem qual é o título. A vida cristã é uma vida de triunfo, porque a circunstância não nos abate, mas nos ensina. Nós precisamos entender que dentro dessa visão da eternidade, Jesus veio para pagar o preço do pecado eterno, original, que está lá atrás. Jesus maravilhoso, Ele veio para pagar o preço. O Senhor perfeito, Ele diz, Ele coloca no coração nosso esse desejo pela eternidade. Os céus dos céus são do Senhor, mas o Senhor deu para nós a terra. Então a terra que você está administrando hoje, seja a sua casa, seja o seu sítio, seja lá o que você tem, Deus deu para você administrar. Mas a hora que Ele te chamar, você é apenas uma plaquinha. Deus disse para Adão: cuide dela. Mas uma coisa eu quero te dizer, Adão: só aquela árvore ali eu não quero que você toque. A árvore do conhecimento do bem e do mal, porque se você escolher comer, vai morrer. Nós sabemos por esta Bíblia o que é o bem, o que é o mal. Nós não precisamos ficar firmado no que fala essa multidão com vários ensinos diferentes.
A palavra do Senhor, ela nos esclarece. Eu aconselho vocês a assistirem, acompanharem. Como esse culto está gravado, alguém vai ver, ou até ele mesmo, que eu falei do nome dele. Existe um pastor na internet, referência, chamado Hernani Santos, outro Hernani Dias Lopes, Luciano Subirá. Tem muitos pastores muito bons. Mas eu quero falar do Hernani Santos, só um detalhe que ele falou, ou foi nessa quarta agora, ou quarta passada. Ele tem mais de 20 milhões de visualização. E ele estava no culto da igreja dele. E ele disse para a igreja, da tristeza do coração dele, do povo ficar assistindo o culto na internet e não estar na igreja local. Ele poderia ser alguém favorável, porque ele é beneficiado, porque é 20 milhões de visualização, é muita coisa. Ele tem quase 30 livros escritos, já viajou quase 130 países. É um pastor muito conhecido, com apenas 43 anos. Mas deixa eu falar uma coisa para você. Ele falou algo que realmente a gente tem que parar e pensar. Hoje eu não vou na igreja não, que eu vou assistir o culto online. Ele disse que não é a mesma unção de você estar aqui na casa do Senhor, presencial. Se ele, com essa experiência tão grande, está falando isso, quem sou eu para falar alguma coisa? Nós precisamos pensar, refletir, analisar o que é prioridade na nossa vida. E estar na casa do Senhor é prioridade. Essa igreja tem culto quinta e domingo, só 2. Célula nas casas, uma vez na semana, para quem participa, e uma escola dominical. É muito pouco. Mas é para a gente pensar naquilo que o Hernani está falando, o valor de estarmos na casa do Senhor, da unção, do agradecimento, do desejo de sermos alimentados. Isso tudo está ligado à nossa eternidade. Qual é o investimento de tempo que nós damos na eternidade? Se um dia tem 24 horas, 24 vezes 7 dá quanto? Eu não tenho de cabeça, que alguém faz na máquina e me fala. Acho que é 168 horas. De 168 horas, se eu estiver errado, alguém corrija. Eu dou 1h30 para Deus no domingo à noite. Será que eu estou vivendo para a eternidade? Qual é o investimento nosso com relação à eternidade? Já que Deus te chamando nessa noite, você terá apenas uma plaquinha. Pense nisso, igreja. Nós estamos falando de algo muito importante. Adão foi comer da árvore que não era para comer e morreu espiritualmente. Será que nós, por fazermos da religião aquilo que nós queremos, nós não estamos morrendo espiritualmente sem percebermos? O nosso investimento, vou repetir, 24 vezes 7. Qual é o nosso investimento com as coisas da eternidade? Nós precisamos pensar, pois o Senhor nos leva a entender pela sua palavra que a humanidade, toda a criação, para ser liberta do cativeiro da corrupção, ela precisa investir na sua eternidade. Eu só vou ficar livre da corrupção do sistema se eu me diariamente investir naquilo que eu sou eterno. A minha mente precisa focar multidões de vezes. Daqui a pouco eu serei apenas uma plaquinha. Nós precisamos entender isso, e isso ser gerado no nosso coração, porque nós, na nova natureza, quando nós aceitamos Jesus, segundo a sua palavra, em 2 Coríntios 5,17, diz assim: se alguém está em Cristo, é nova criatura, as coisas antigas passaram, eis que fizeram nova. Todos nós presentes nesse culto, se aceitamos Jesus de todo o coração, somos nova criatura. O
que era velha em nós passou. Nós precisamos então ter prazer nas coisas que são da eternidade. O primeiro Adão pecou, atolou nós, mas o segundo Adão tirou nós do atoleiro. Jesus tirou nós do atoleiro. Somos nova criatura. Tudo mudou. Hoje o nosso DNA natural, segundo a Bíblia, nós nascemos no pecado. Não tem criança inocente. Todo mundo nasce no pecado. Mas segundo a mesma Bíblia, o Senhor nos perdoou. O Senhor levou na cruz os nossos pecados. Nós precisamos entender em 1 João 2,15: não ame o mundo, nem as coisas que há no mundo, porque é exatamente o mundo que está nos matando espiritualmente. Como eu disse, vou repetir várias vezes, um celular de 14 mil, para quem tem dinheiro, em 2 anos sai um outro, a pessoa troca ao consumismo desenfreado. Nós precisamos entender que as coisas do mundo, o amor do mundo, não está no Pai. Apesar do Pai ter criado o mundo, tudo que há no mundo é desejo da carne. Não é proibido você comprar o celular de 14 mil. Falei isso aqui desde a época da hora do dízimo. Esse celular custou um ano atrás R$1.700. Não é proibido você comprar o seu de 14, é direito seu. Mas entenda uma coisa: Deus está nos mostrando que essas coisas muitas vezes nos escravizam. Nós precisamos entender que o mundo passa, as coisas do mundo passam, mas a vontade do Pai nunca vai passar. Deus é soberano, Deus é indiscutível, Deus é amoroso. E Ele diz na sua palavra: para os que forem salvos, criei novo céu e nova terra. A cidade de Jerusalém tem 2.400 quilômetros quadrados. A rua, a avenida principal é de ouro. Olha para o seu irmão do lado e pergunta para ele: você quer morar lá? Pergunta para ele. Porque se você quer morar lá, aqui nessa terra, você tem que renunciar. Se você quer morar lá, você tem que tomar a sua cruz, a sua dificuldade, a sua luta diária. Nossa vida é uma guerra, todos os dias somos maltratados, espancados, não fisicamente, mas por palavra, somos humilhados, mas somos mais que vencedores. Porque nós estamos olhando a Jerusalém celestial. Nós estamos olhando amanhã. A promessa de Deus para nós não é agora, é amanhã. Os nascidos de novo, eles não estão dentro do sistema. Os nascidos de novo, eles precisam entender arrependimento dos pecados, aceitar Jesus como o Senhor da sua vida e seguir essa nova direção. Nós precisamos entender, quando Pedro diz lá em Atos: salve dessa geração perversa. Pedro falou de geração perversa há 2000 anos atrás. Como você acha que a geração de hoje não é perversa? Ela está muito mais perversa, porque a palavra de Deus diz em 2 Timóteo capítulo 3: nos últimos dias, homens e mulheres serão egoístas, jactanciosos, desobedientes aos pais e uma infinidade de coisas. Ei, Deus colocou no nosso coração a eternidade, a solução para nós viver aqui uma vida de triunfo, uma vida de paz, uma vida de alegria. Fidelidade a Deus, gratidão, servir a Deus com prazer. Se você está pensando nessa declaração da eternidade, você precisa entender: a árvore
árvore boa produz bons frutos, a árvore má produz maus frutos. Que tipo de árvore você tem sido? O seu marido não sabe, sua esposa não sabe, seus filhos não sabem, mas você e Deus sabem. Que tipo de árvore você é? Quem tem eternidade no coração, ele conhece se é uma árvore boa ou se é uma árvore má. Uma pessoa nascida de novo, ela tem princípios, ela tem ensino. Nós precisamos ensinar sobre o reino, como diz o Gabriel na célula de sábado. Aqui você está aprendendo sobre o reino. O que é o reino? Não estamos falando de igreja local, estamos falando de reino. E dentro do reino você está vivendo a eternidade. Você está investindo na eternidade. O que está no teu coração? Orgulho, vaidade, ressentimento, mágoa. Tudo isso te impede de viver a eternidade. Nós precisamos entender que a eternidade é um princípio, e o Senhor Jesus nos mostra claramente na sua palavra: se alguém quer vir após mim, negue a si mesmo, tome a sua cruz e me siga, pois quem salvar a sua vida perderá, e quem perder a sua vida por causa de mim e do meu evangelho salvará. Você pode bater palma para o Senhor? Você precisa estar disposta a perder nessa vida para ganhar a outra. Você nunca será triunfado nesta e na outra ao mesmo tempo. É uma decisão, é uma escolha. O reino é uma escolha. Aquele que desistir dessa vida rápida e temporária da eterna, como passou no final daquele vídeo, vai custar-lhe muito caro. Ele vai passar o resto da vida dele lembrando por que ele não foi, por que ele desistiu. Mas segundo a Bíblia, tarde demais. E nós, como pastores aqui, eu e o pastor João Marcos, nós não queremos que você lamente, porque aqui nessa igreja você tem recebido o ensino do reino, e o ensino do reino nessa noite é vivendo a eternidade. Quando você vive a eternidade, você vai entender que nem todo aquele que diz Senhor, Senhor entrará no meu reino, mas aquele que faz a vontade do Pai. Você vai entender: Senhor, profetizamos no teu nome, expulsamos demônio no teu nome, curamos câncer no teu nome, paralítico ressuscitou no teu nome. Não, foi curado no teu nome, paralítico, morto, ressuscitou no teu nome. Jesus vai falar: não te conheço. É forte essa palavra, não é? Como você vai distinguir? Por isso a igreja local é tão importante. Por isso a igreja da internet é tão perigosa. Porque você não está lá, você não conhece a vida do líder. É muito fácil você passar piques lá, é muito fácil você ofertar lá, mas vai viver o dia a dia com ele para ver se ele é aquilo que ele fala. Porque segundo a Bíblia, esses homens que ganharam grande mídia, grande destaque, foi por causa de cura, de milagre. Atraiu multidão, mas tem vida iníqua. Tem um que há 20 anos atrás comprou uma fazenda de, acho que era 10 milhões, foi um escândalo no Fantástico, com o dinheiro da igreja.
A gente precisa saber o que está fazendo, porque o Senhor nos fala e está falando conosco. Nem todo aquele que diz a mim, vem a mim. Aquele que está falando aqui nesse texto é Jesus, não é Buda, não é Maomé, não é qualquer um. Quem está falando isso conosco é o Senhor do Senhor, o Rei dos Reis. E Ele está nos orientando. Igreja, vista na tua eternidade. A eternidade não é essa, igreja. Nós temos a responsabilidade de ensinar. A eternidade é algo maior. Não tem placa denominacional. A eternidade tem pessoas fiéis de todas as igrejas que irão para lá. Nós precisamos de arrependimento, negar a nós mesmos, levar a cruz, e olhar menos para esse mundo que tem nos prendido 24 horas. Texto que eu disse para vocês e já estou encerrando. 2 Timóteo 3 diz assim: mas você, olha esse texto, vê se tem alguma coincidência. Mas você precisa saber disso: nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis. Qual dia que nós estamos? Nos últimos. Agora começa a contar. Pois os seres humanos serão egoístas. Botaram no telão? Se botar, eu vou agradecer. Por favor, vai ficar melhor. Quem está sentado lá no último banco consegue ler aqui? Pois os homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, homens e mulheres, tá? Blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes, desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigo do bem, traidores, atrevidos, enfatuados, mais amigo dos prazeres do que amigo de Deus, tendo a forma de piedade, negando-lhe entretanto o poder. Foge também deste. O que é que nós estamos vivendo, igreja? Aqui ninguém é cego. Todo mundo que está aqui nesse culto tem visão física. Quem não tem é o gordo que não está aqui e a Edilane. O resto todos têm. Entenda a revelação de Deus. Isso é coisa dos últimos dias. O que é que nós estamos vivendo nos últimos dias? Exatamente, pessoas implacáveis, pessoas caluniadoras, pessoas que não têm medo de desfazer da imagem e semelhança de Deus. Vivendo a eternidade. 1 João 2,6. Quem diz que permanece nele, esse deve andar como também ele andou. Vamos ficar em pé? Vivendo a eternidade. Quem diz que permanece nele, está no telão? Pode colocar para mim 1 João 2,6. Vamos encerrar com esse versículo. 1 João 2,6. Aquele que diz que permanece nele, esse deve andar assim como ele andou. Você tem andado como ele andou? É só para você pensar. Ele não batia em ninguém, não peitava ninguém, não encarava ninguém. Ele amava até os inimigos. Vivendo a eternidade. Feche seus olhos, por favor. Se você está aqui e sente que precisa viver a eternidade, que tem algo que atrapalha você de viver a sua eternidade, eu quero orar por você. Não se sinta constrangido. O mais importante é sair para a eternidade e ficar preocupado aqui. Se você sente essa necessidade: pastor, eu quero viver a eternidade, eu quero convidar você a sair do teu lugar e vir aqui no altar. Tem que ter coragem, porque a primeira linguagem que a gente tem na mente é: o que os outros vão falar de mim? Se tem alguém, eu vou orar. Você quer mudança, você quer experimentar, viver a eternidade. Não tem ninguém? Tem alguém que está aqui e quer fazer, está vindo uma pessoa no altar. Tem alguém que está aqui e quer fazer uma conciliação com Deus. Está dentro do viver a eternidade. Algumas pessoas estão se dirigindo.
Se você sente no teu coração algo forte, é Deus tocando em você. Se não tem, eu vou orar para quem está aqui. Está vindo mais pessoa. Viver a eternidade é algo muito sério, igreja. Não é religião, não é atitude de homens, é Deus. Se nós queremos viver essa eternidade, se nós queremos viver esse momento tão especial, nós precisamos experimentar o que o Espírito falou conosco. Pai, em nome de Jesus, abençoa essas irmãs que vieram no altar, se colocar-se diante do Senhor, porque elas querem experimentar vivendo a eternidade de uma forma sobrenatural. Agora estenda as mãos para cá, as irmãs podem permanecer aí. Estenda as mãos para cá, as irmãs também. O pastor João Marcos vai nos dar a bênção final. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso Pai, e as consolações do Espírito Santo estejam com toda a igreja, hoje e sempre, e a igreja diga: Amém.